Olá! O que você fala ao telefone, as transações que faz no banco, o valor que recebe, o quanto gasta, tudo isso é mantido sob sigilo. Ninguém precisa saber. A não ser quando se trata de uma pessoa investigada. E aí essas informações podem sim ficar disponíveis. O programa desta semana mostra quem pode pedir a quebra de sigilo, quais os critérios para autorizá-la, quem tem acesso. Em 2011, o Superior Tribunal de Justiça decidiu quebrar o sigilo fiscal e bancário de um governador e de um ministro de Estado. Veja também o trabalho das comissões parlamentares de inquérito. Deputados e senadores podem pedir esses dados. E ainda, os processos relacionados à quebra de sigilo julgados pela Justiça, os pedidos que chegaram ao STJ e uma entrevista com o desembargador federal Ney Belo. O STJ Cidadão começa agora. Transferências, depósitos, saques. As instituições financeiras são proibidas de divulgar as transações feitas pelos correntistas, assim como as operadoras de telefonia. Elas não podem repassar os dados sobre as ligações dos clientes. É o chamado sigilo, um direito previsto na Constituição Federal, mas que pode ser quebrado quando se trata de uma pessoa alvo de uma investigação. Sigilo, você sabe o que é? Uma coisa oculta que deve ser preservada ou reservada. Informações que talvez não sejam ou não devam ser de conhecimento público. Por exemplo, na área que eu trabalho de segurança, tem coisas que eu não posso estar divulgando, são sigilosas. A Constituição Federal, no artigo 5º, traz o sigilo como direito. A regra é a proteção. E a Constituição, ela está permeada e as nossas leis também, estão permeadas de regras que protegem a nossa intimidade. Então você pega aí, no nosso caso concreto aqui, que é o sigilo da correspondência, o sigilo das telecomunicações, o sigilo da troca de dados, telemática, o sigilo fiscal das minhas informações fiscais. Não que o fisco não possa saber, tá? Mas é que se você sai divulgando tudo isso para todo mundo, você abre a intimidade da pessoa, tá? E não tem que abrir desnecessariamente, tá? O sigilo bancário também, a minha movimentação bancária. Ninguém gosta de sair mostrando o extrato bancário e ninguém pega o seu extrato bancário e pendura no quadro de avisos lá da repartição. E a lei é clara. A quebra, ou seja, o acesso às informações pessoais do cidadão, só pode ocorrer diante de uma decisão judicial. Em 2011, o Superior Tribunal de Justiça decidiu quebrar o sigilo fiscal e bancário de um governador e de um ministro de Estado. Eles são suspeitos de envolvimento no esquema de desvio de dinheiro dos cofres públicos. Em maio deste ano, um caso envolveu o Eike Batista. A terceira vara federal criminal do Rio de Janeiro determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do empresário para investigar se ele teria se favorecido de informações privilegiadas e pela suposta prática de lavagem de dinheiro. As investigações do Ministério Público Federal apontaram irregularidades nas transações bancárias realizadas por Eike entre março de 2013 e maio de 2014. Mas em que situação é autorizada a quebra de sigilo? Para que se realize a quebra do sigilo bancário ou fiscal, há que se ter a ocorrência de indícios de crime, né? E isso pode ser qualquer espécie de crime, né? Pelo menos aqui na Justiça Federal, na área criminal em que eu atuo, o Ministério Público, que é o órgão que detém o monopólio da persecução penal em juízo, é aquele que apresenta a denúncia, é aquele que pede a condenação ao juiz criminal, ele sempre tem que apresentar indícios da ocorrência de crime, tá? A materialidade do crime e indícios da autoria. Né? Com base nisso, quando ele individualiza quem são os prováveis autores, né, ou há uma materialidade de um crime, aí sim a Justiça Criminal ela pode, e necessariamente vai fazer, de decretar a quebra do sigilo bancário ou fiscal. Ela afasta o sigilo bancário ou fiscal. Em 2011, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça anulou provas colhidas pela Polícia Federal por meio da quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico de investigados. Os policiais apuravam crimes cometidos contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro no Maranhão.
Na época, o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda, informou que havia uma movimentação atípica no valor de R$2 milhões nas contas de pessoas físicas e jurídicas no estado. O ministro Sebastião Reis Júnior, relator do processo no STJ, concluiu que os elementos apresentados foram insuficientes para justificar a quebra dos sigilos e que não houve uma investigação preliminar. O ministro Sebastião Reis Júnior realmente ele decidiu que a informação baseada apenas em informação do COAF, ela é inconstitucional. É uma decisão que, a meu ver, é acertada, porque o COAF realmente ele comunica movimentações atípicas, movimentações anormais ao Ministério Público. Mas a quebra de sigilo com base apenas nesse tipo de informação, realmente eu acho temerário. A democracia ela é um regime político que se baseia pela a existência de alguns direitos, né? E o direito ao sigilo nas operações bancárias é um direito constitucional. E a partir do momento em que uma unidade financeira, ela realiza verifica alguma movimentação normal, eu acho que melhor seria que ela chamasse o cidadão, o contribuinte, para que ele pudesse se explicar. Já que ela não faz isso, ela só comunica às autoridades competentes, no caso a Polícia Federal, o Ministério Público, eu acho que realmente há que se ter mais indícios, né? Fazer prova testemunhal, prova pericial, para realmente verificar se aquela movimentação anormal, ela tem indícios realmente de ilicitude. E no próximo bloco, trabalho das comissões parlamentares de inquérito. As CPIs podem ter acesso às informações sigilosas durante as investigações. Tudo isso já já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. CPI dos bingos, dos sanguessugas, da exploração sexual. As comissões parlamentares de inquérito são criadas para apurar supostas irregularidades e, durante as investigações, os deputados e senadores podem ter acesso às informações sigilosas dos investigados. CPI. Esta sigla significa Comissão Parlamentar de Inquérito. É formada por deputados e senadores. As comissões são criadas para investigar indícios de irregularidades. E uma CPI pode pedir ou quebrar sigilo dos investigados? A comissão pode quebrar os sigilos bancário, fiscal e dos dados telefônicos. Mas para ter acesso a conversas telefônicas, isso a CPI só pode fazer se o juiz autorizar. Ela tem algumas particularidades. Ela tem que ser de objeto específico e prazo determinado, que normalmente são 120 dias, podendo ser renovados dentro de uma mesma legislatura. E a partir disso, aí sim, começam-se as investigações. E as CPIs, como conhecemos, têm, em relação às anteriores, elas possuem algumas diferenças bastante interessantes, como, basicamente, ela pode quebrar sigilos bancários, ela pode fazer escutar, fazer oitivas, depoimentos, pode exercer prisão em flagrante,
Porém, alguns desses poderes são exclusivos ainda do judiciário, né? Como decretação de bloqueio de bens, prisão preventiva e etc. Nesse período, ela acumula provas e documentos. No final, o relator reúne o material e tira as conclusões. O relatório é votado por todos os integrantes e os parlamentares recomendam punições como cassações de mandatos e até prisões. É o presidente da CPI quem convoca as pessoas a prestarem depoimento. Quem é convocado como testemunha tem a obrigação de comparecer, obrigação de falar e obrigação de falar a verdade. Inclusive, quem é convocado na qualidade de testemunha, ele vem numa situação semelhante à que ocorre no judiciário ou numa delegacia de polícia. Quer dizer, vai ter que falar a verdade. Se omitir alguma coisa que sabe ou se mentir perante a CPI, está sujeito, inclusive, à prisão em flagrante pelo crime de falso testemunho, que está previsto no artigo 4º da lei de CPI. E as perguntas nesse depoimento, as perguntas serão feitas pelos próprios parlamentares. Ou seja, numa CPI, o parlamentar ocupa uma posição semelhante à de um delegado de polícia. Há situações em que os investigados precisam ficar frente a frente. Sempre é uma situação muito tensa, porque quem está lá prestando depoimento como testemunha já prestou, inclusive, o compromisso de falar a verdade. Então, como sempre há esse jogo político, isso eleva muito mais a tensão na CPI. Nos últimos anos foram criadas CPIs no Brasil sobre casos diversos, para investigar mau uso de dinheiro público, desvio de verbas destinadas à compra de ambulâncias, escutas telefônicas clandestinas em que as vítimas foram magistrados, os problemas no setor aéreo, suposto esquema de venda de votos para parlamentares aprovarem matérias de interesse do governo e remessas ilegais de recursos para fora do país entre 1996 e 2002. Um estudo da Universidade de São Paulo analisou CPIs que funcionaram entre 1946 e 1999. A pesquisa revelou que 53% das 303 CPIs instaladas foram concluídas. E qual seria o impacto do trabalho de uma CPI para a população brasileira? Por um lado, você faz uma investigação dentro do Congresso Nacional, né, dos poderes constituídos, sobre algo tão importante politicamente, com impacto tão forte, mas a sociedade não sabe disso, a sociedade não traz isso para o seu dia a dia. Eu acho que tem um certo descompasso entre a sociedade civil e o Estado brasileiro, inclusive isso é histórico, né? Isso já vem de décadas. Eu acho que é um dos grandes problemas que nós temos para a construção da democracia brasileira. Para quem tem um pouquinho de noção do que significa uma CPI e as investigações e toda a repercussão real que traz na vida de pessoas, isso faz uma diferença muito grande. Essa repercussão e esse impacto que traz para a vida das pessoas, você precisa estudar e pesquisar e entende? Conhecer as mudanças que isso pode trazer, e boa parte da população não tem essa noção. Um banco foi condenado a indenizar um correntista em R$30 mil por danos morais. O autor da ação contou que a companheira teve acesso aos extratos bancários dele, com a ajuda de uma funcionária da instituição financeira. As despesas levaram a mulher a desconfiar da fidelidade do companheiro. O resultado? Separação. E ele contou que, por causa disso, teve depressão e usou medicamentos controlados. Administrativamente, o banco reconheceu o erro e demitiu a funcionária responsável pelo vazamento das informações. Na justiça, a instituição alegou que os dados bancários não motivaram a separação, e sim as constantes viagens do autor da ação. Mas tanto o juiz da 8ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal quanto os desembargadores do Tribunal de Justiça confirmaram o direito à indenização. A conclusão é que a violação do sigilo bancário é um ato ilícito, que por si só é capaz de ofender a privacidade e a inviolabilidade dos dados garantidos pela Constituição Federal. E daqui a pouco você vai conferir uma entrevista com o desembargador federal Ney Belo. Durante a conversa, ele vai explicar inclusive a diferença entre grampo e interceptação telefônica. Não saia daí.
curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Nós recebemos aqui no estúdio do STJ Cidadão o desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele vai conversar com a gente sobre os pedidos de quebra de sigilo telefônico. Muito obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Eu imensamente o convite. A quebra de sigilo telefônico, ela parte de um princípio que muita gente pede, os investigadores pedem à justiça essa quebra para conseguir provar alguns indícios, para incriminar os suspeitos. Essa é uma prática ainda comum, desembargador? Ela ainda é comum e eu diria necessária. Na verdade, a Constituição Federal de 88 autorizou esse tipo de procedimento de coleta de provas, é um meio de conseguir provas, que é a escuta telefônica. Há uma legislação regulamentando isto e há também uma novel legislação no Congresso Nacional, ainda em tramitação, estabelecendo alguns pontos. E as escutas telefônicas, elas na verdade não são a prova em si, são um meio de obtenção de prova. Porque aquilo que se fala numa escuta telefônica não pressupõe necessariamente que aquele fato veio a ocorrer. A quebra de sigilo telefônico, ela traz para o processo algumas provas que precisam ser analisadas, comparadas com o conjunto de provas total, para que se possa chegar à verdade real. E normalmente esse pedido de quebra do sigilo telefônico vem junto com o pedido de quebra de sigilos bancário e fiscal. Normalmente é analisado de uma só vez os 3 pedidos ou cada caso é um caso particular? Cada caso termina sendo um caso particular, mas esses pedidos eles precisam ser analisados com grãos Salles. Aquilo que eu consigo provar como escuta telefônica, o que eu tenciono provar, não é a mesma coisa que eu desejo provar com a quebra do sigilo fiscal ou com a quebra do sigilo bancário. São provas distintas. O julgador precisa ter uma sensibilidade para saber se naquela investigação o que exatamente é necessário para provar aquilo que o Ministério Público ou que a polícia desejam provar. Então, as quebras de sigilo fiscal, bancário, de dados telemáticos ou de conversas telefônicas, elas têm um objetivo. Isso precisa ser analisado pelo magistrado para deferir ou indeferir. Por que essa quebra de sigilo ela só é permitida em casos, nas investigações criminais? Porque a Constituição assim o determinou. É possível a redução do direito fundamental à privacidade mediante uma escuta telefônica num processo de investigação de natureza penal. Qual é a diferença do penal para o cível? O direito penal é aquele direito que protege bens fundamentais da sociedade e que, ao agredir-se esses bens, aquele agressor se submete a um processo penal e chama-se penal porque, ao final, ele sofrerá uma pena, uma punição de natureza, que poderá ser de natureza repressiva ou bastante para excluir da sociedade por algum tempo, ou alguma outra pena alternativa. Em processos cíveis, onde não se discute o direito de ir e vir, mas se discute pecúnia ou relações de natureza subjetiva, como o direito de família, não é possível se utilizar do meio de coleta de provas vigente no sistema de interceptação telefônica. Mas essas escutas, elas não poderiam facilitar a resolução de um problema, conseguir alguma prova para um caso que está na justiça, mesmo que não seja de natureza penal? Existem situações isoladas, poucas decisões de tribunais de justiça e em algum limite mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de permitirem processos que não são de natureza criminal, mas que o fato que se apura tem repercussões criminais. Por exemplo, o menor
ele tem uma guarda definida para o pai ou para a mãe. Num dado momento, ele é levado do seu convívio familiar por um dos cônjuges. Existe uma decisão cível de busca e apreensão de menores para trazê-lo para a guarda legítima e a criança desapareceu. E o juiz vai nesse processo e defere uma escuta telefônica daquele cônjuge que levou o garoto para tentar descobrir onde ele está para poder cumprir o mandado de busca e apreensão de menores, de retração de menores. Qual o risco que o senhor vê de uma proliferação do uso do chamado grampo telefônico? As novas gerações não têm mais a preocupação com privacidade que a minha geração e a geração dos nossos pais possuía. Existe uma divulgação de dados com extrema facilidade, principalmente por meios midiáticos, internet e todas as formas de acesso. Só que a popularização disso, a banalização disso, implodem completamente o senso de privacidade, que, bem ou mal, é uma conquista da modernidade. A modernidade se construiu com a possibilidade das pessoas terem acesso às suas próprias vontades, realizarem as suas vontades, desde que não prejudicassem o outro. Uma nova lei do grampo já está em tramitação no Congresso Nacional há alguns anos. Eu gostaria que o senhor comentasse que pontos o senhor considera que poderiam, que merecem mais atenção para uma lei mais eficiente, tendo em vista até a sua atuação, a experiência nessa área criminal. O processo de estabelecimento de uma intervenção na privacidade do cidadão tem que ser esclarecido, estabelecido, determinado e deve existir uma quantidade considerável de sanção criminal para o vazamento de informações dessa natureza. E acabar com um certo, me perdoe a palavra novamente, um certo fetiche de que nós não podemos grampear as pessoas, porque as pessoas têm liberdade absoluta. Essa liberdade absoluta não existe no Estado moderno, muito menos no Estado contemporâneo. As pessoas se submetem a regras e uma das regras é a possibilidade de verem a sua intimidade invadida legitimamente pelo Estado num processo de investigação. Quer dizer, o senhor acredita, né, que devemos sim ter estes grampos nas investigações, quando há indícios de alguma irregularidade, de algum crime cometido, mas que nem mesmo ao final do processo, depois de julgado, essas provas venham a público, até porque elas muitas vezes envolvem outras pessoas que não estão sendo acusadas de nada. Na verdade, não existe o direito subjetivo das pessoas de saber o que passa na vida dos outros. O que existe é um direito do cidadão ver aquele que cometeu um crime ser julgado e condenado se o crime ocorreu. E a forma de obter provas para a comprovação do que aconteceu, efetivamente, passa pela investigação com escutas telefônicas. Mas isso não dá à sociedade o direito de saber aquilo que ele efetivamente falou. Essas provas interessam para o processo. Elas interessam para aquilo que é direito, dever do Estado e direito das partes, que é ver o processo chegar ao final com condenações ou absolvições legítimas. Mas isso não implica o direito de saber de tudo aquilo que passou na privacidade das pessoas. Então essas provas interessam ao processo, depois elas têm que ser incineradas, anuladas, e não há um direito da mídia, da imprensa ou da sociedade de saber como era, o que fez e o que aconteceu na privacidade das pessoas, ainda que réus, ainda que investigados, ainda que condenados. Desembargador Ney Bello, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço imensamente a conversa e as perguntas. Obrigado mais uma vez. Para assistir ao programa pela internet é só acessar o site do Tribunal. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Obrigado pela audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau.